Então, o DNA é normalmente encontrado em dupla fita, com uma estrutura bem definida, como o Watson e o Crick demonstraram. Então, isso aqui é uma representação de um DNA de dupla fita, mostrando que a estrutura em dupla fita, ela é, na verdade, resultado de interações intermoleculares entre as bases que são constituintes de cada uma das duas fitas, tá? Então, a base nitrogenada de uma fita está fazendo ligações de hidrogênio com a base nitrogenada da outra fita. Então, essas interações, essas ligações de hidrogênio entre as bases das duas fitas são bastante importantes para manter as duas fitas pareadas. Lembra que quando a gente estava estudando ligações de hidrogênio, a gente falou que são interações relativamente fracas, né? Não são ligações covalentes. Agora, muitas ligações de hidrogênio na mesma molécula, elas fazem com que a interação da molécula seja forte. Então, as ligações de hidrogênio entre as duas bases das fitas opostas, elas são muito importantes para manter o duplex. E uma coisa que é super interessante é que vocês nunca perguntaram por que o A pareia com T e o C pareia com G? Vocês nunca perguntaram por que o G não pareia com A? Por que o G não pareia com o T? Por que é A e T, G e C? Porque as pontes de hidrogênio são legais, mas se você pensar, também tem outros jeitos de fazer pontes de hidrogênio entre timina e guanina, por exemplo. Uma característica que provavelmente faz com que esse tipo de pareamento seja mais estável é que a geometria dos pares de bases A com T e C com G, ela é muito parecida. Lembra, essas bases, esses pares, eles têm que acomodar dentro da mesma dupla fita. Então, se a geometria de um par G com T for muito diferente da geometria de um par A com C, se você tem numa sequência, numa fita, uma sequência, se fosse possível, TG e AC, a dupla fita ia ficar meio tortinha, porque a geometria de um par é diferente, o tamanho de um par é diferente do outro. Então, isso provavelmente, essa conformação provavelmente ia ser um pouquinho menos estável. O tamanho de um par AT é basicamente o mesmo tamanho de um par CG. Então, esses dois pares, eles se acomodam dentro da dupla fita de uma maneira similar. Então, provavelmente, isso é um dos fatores que faz com que esses pareamentos sejam mais estáveis do que outros pareamentos. Tá? Esses pareamentos foram selecionados ou estabilizados durante a evolução. Bom, então o DNA ele é frequentemente encontrado na forma de fita dupla, enquanto que a maior parte do RNA é encontrado na forma de fita simples. Então isso vocês já devem ter escutado na escola, que RNA é fita simples, e daí a gente imagina, vocês imaginam, né? Então imagina DNA fita dupla, imagina RNA fita simples, uma coisa assim, esticadona, em que as bases estão aí meio enroladas para dentro, o esqueleto fosfato carbono está para o lado de fora. E completamente esticadona. Só que em vivo isso não é verdade, ou em solução, isso não é uma representação correta. Porque se existirem regiões de complementaridade de bases, e o que é complementaridade de bases? A pertinho de T, C pertinho de G. Então, se existirem, mesmo que seja dentro de uma única fita de RNA, como isso aqui é um RNA mensageiro, por exemplo, se existirem regiões em que houver complementariedade de bases, pode haver formação de regiões de fita dupla em RNA, tá? Então, a estrutura não é completamente duplexada, mas podem existir regiões
em que a composição de bases faz com que essas regiões formem regiões de fita dupla. Tudo bem? Então, os RNAs são sim fitas simples, mas eles podem adquirir conformações em que algumas regiões estão duplexadas. Isso aqui é um tRNA, que é um RNA transportador, que é um RNA que vai entregar o aminoácido correto na hora de fazer a síntese proteica. E ele tem várias regiões que são pareadas. Ele tem regiões de fita simples, mas ele tem sim regiões que são regiões de fita dupla. Isso aqui é um outro RNA. Isso aqui é um RNA de uma RNase, de uma enzima, é a porção RNA de uma enzima, em que vocês estão vendo, olha, tem regiões de fita simples, mas tem várias regiões em que a sequência de bases desse RNA faz com que se formem regiões de fita dupla. Então, os RNAs são moléculas de fita simples, mas que adquirem várias conformações e conformações muito rebuscadas com várias regiões de fita dupla, tá? Regiões duplexadas. Bom, então a gente já viu a carinha, né? A estrutura, a conformação do DNA em tridimensional. E uma coisa que imediatamente quando o Watson e o Crick determinaram a estrutura tridimensional do DNA, eles imediatamente já sacaram que a própria estrutura já propunha um possível mecanismo de replicação, tá? Então, eles sabiam que as bases formavam pares específicos. E eles sabiam que o DNA é dupla fita. Então, imediatamente, isso já entrega uma ótima maneira de replicar o DNA. Porque se você abrir as duas fitas, como o T sempre pareia com A e o C sempre pareia com G, se cada fita servir como molde para fazer uma outra fita complementar, as duas fitas complementares novas vão ser iguais às fitas parentais, né? Então, só o simples fato da complementaridade das bases já indica que o mecanismo de replicação deve ser um mecanismo em que cada uma das duas fitas serve como molde para fazer a sua fita complementar, que vai ser igual à fita a qual ele estava pareado anteriormente. E realmente é assim que o DNA é replicado. A gente não vai entrar em muito detalhe de como o DNA, de mecanismo de replicação do DNA, porque isso vocês vão ver mais adiante quando vocês fizerem biologia molecular. Mas no próprio paper que eles descreveram a estrutura tridimensional, eles já propuseram um possível mecanismo de replicação que veio a ser confirmado. Bom, agora tem um detalhe muito importante. O detalhe importante que tem a ver com tamanho, tá? Então, uma célula eucariótica, é verdade também para uma célula bacteriana, mas, por exemplo, uma célula eucariótica pode ter entre 10 a 100 micrômetros de diâmetro. Se a gente pensar no nosso genoma, o nosso genoma tem 3,4 vezes 10 a 9 pares de bases, que estão divididos em 46 cromossomos. Se a gente computar o tamanho de cada par de bases, cada par de base está espaçado 3,4 angstroms um do outro, eles devem ter mais uns 5 angstroms aqui de altura. Então, se a gente computar o tamanho de todos esses pares de bases, e se a gente fosse enfileirar todos eles, colocar um do ladinho do outro, cada genoma corresponderia a cerca de 2 metros. Então, os seus 46 cromossomos esticadinhos corresponderiam a cerca de 2 metros. Só que eles estão enfiados, os 46 cromossomos que a gente tem, estão enfiados dentro do núcleo de uma célula que tem no máximo 100 micrômetros. Então, aqui a gente tem um sério problema de escala. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de pegar esses 2 metros de DNA, 2 metros lineares de DNA,
e colocar dentro de um núcleo que tem, em média, 25 a 30 micrômetros de diâmetro. Como é que a gente faz isso? Vocês nunca fizeram tricô? Nem crochê? O que você faz quando você tem aquele... Você desfez o seu tricô, você fez tudo errado, daí você teve que desfazer o seu tricô, você tem aquele monte de linha e você não quer ficar andando com aquele sacão de linha. O que você faz? Você enrola. Você pega a linha e vai enrolando, 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 fazendo a bola mais apertadinha que você conseguir fazer para ela caber no seu saquinho de tricô, não é isso? As células fazem uma coisa análoga, tá? Então, o que as células fazem? Elas compactam os ácidos nucleicos numa estrutura que a gente chama de cromatina. E essa compactação, esse enrolamento da fita de ácido nucleico, ela precisa de proteínas para ajudar esse enrolamento. Então, a cromatina é o resultado da interação entre os ácidos nucleicos, o DNA no caso, e proteínas que vão servindo de suporte para o enrolamento do ácido nucleico, tá? Então, a fita de DNA, ela é inicialmente enrolada num complexo de proteínas, que são chamadas de histonas, formando o que se parece com um colar de pérolas. Cada uma dessas unidades, que é um complexo de histonas enrolada com DNA em volta, a gente chama de nucleossoma. Tá? Então, primeiro a fita enrola nesses complexos de histonas. Depois, esse colar de pérolas se enrola sobre ele mesmo. E assim vai compactando cada vez mais, até que a gente chega na estrutura da cromatina, que quando a célula não está se dividindo, está dispersa pelo núcleo, e quando a célula está se dividindo, ela se compacta ainda mais para formar os cromossomos. Isso aqui é uma foto de um DNA, é um DNA plasmidial, na verdade, é um DNA, não é um genoma humano, mas enrolado nessa forma de nucleossomos, então é uma microscopia eletrônica, né? Cada uma dessas bolinhas é uma unidade de nucleossoma, ou seja, é um complexo de proteínas enrolado com a fita de DNA, tá? Agora, na célula, dependendo do estado, da fase do ciclo celular, a cromatina pode se empacotar muito mais, formando os cromossomos, e é isso que a gente vê nessa fotografia. Essa fotografia o que está acontecendo, o DNA está marcado com um fluoróforo azul, que emite luz azul quando é excitado. E algumas proteínas que estão envolvidas na ligação dos cromossomos, quando os cromossomos se formam durante a separação das células, elas estão marcadas com esse fluoróforo que emite no verde. Então, o que a gente está vendo aqui é a progressão da divisão celular. Isso aqui é uma célula que não está se dividindo, né? Daí ela replicou todo o DNA, daí ela vai começar a efetivamente separar o DNA nas duas células filhas. Então, nesse estado, o DNA está na forma de cromatina não cromossômica, né? Está na forma de cromatina nesse estado, está super compactado, mas está solto. À medida que a célula avança através do ciclo celular, os cromossomos vão sendo formados, então daí, ó, você vê, o DNA está todo agora nessa forma de filetinhos aqui. Os cromossomos são então ligados por essas proteínas, cada cópia de um cromossomo é ligado numa ponta, eles são então puxados para os dois polos, muito obrigada, e são separados que vão formar os dois núcleos das células filhas, tá? Então, quando a célula não está dividindo, a cromatina está nesse estado, quando a célula vai se dividir, ela compacta ainda mais e forma cromossomos. Bom, então, é assim que o DNA se encontra nas células, então a gente tem falado agora, a aula inteira a gente está falando como o DNA é importante, como essa molécula vem transmitindo informação que faz o ser humano há 200 mil anos, vem sendo replicada, tem essa estrutura e tal.
Então, isso dá, na verdade, para a gente uma falsa impressão de que o DNA é uma molécula muito estável. Porque se eu falei para vocês que a gente é basicamente muito parecido com o Homo sapiens, que apareceu na África há 200 mil anos atrás, e esse DNA, essa informação está contida no DNA, e o DNA vem sendo replicado há 200 mil anos atrás, há 200 mil anos, e passando basicamente a mesma informação, e a mesma informação não dá a impressão de que é muito estável, que essa molécula é estável? Só que essa impressão, na verdade, é uma impressão errônea, porque do ponto de vista químico, o DNA é uma molécula relativamente instável. O DNA sofre reações espontâneas que alteram a sua estrutura. O DNA facilmente, essa ligação que a gente chama de ligação N-glicosídica, que é a ligação que liga a base ao açúcar, ela é facilmente hidrolisada em condições normais, em condições espontâneas, gerando o que a gente chama de um sítio abásico. Isso aqui acontece em cada célula do nosso organismo, isso acontece 10 mil vezes por dia. Cada genoma humano sofre 10 mil reações de despurinação por dia. Então não é estável, na verdade. Na verdade é bem instável. E isso aqui tem alguma coisa de errado com isso, né? Porque a informação está na base. O que dá a informação que o DNA carrega é a sequência de bases. Se está faltando uma base, é como se estivesse faltando uma letrinha. É uma palavra sem letrinha no meio. Então, isso aqui não tem nenhum conteúdo informacional, tá? Além de poder sofrer, além dessa ligação ser uma ligação relativamente instável, outros tipos de modificações são também bastante frequentes em DNA. É muito comum acontecer desaminação da citidina, perdendo essa amina aqui numa reação que é espontânea à temperatura corporal, a 37 graus, gerando uracila. Daí vocês vão falar, gente, mas uracila é uma base normal, né? Só que, se a desaminação acontece na desoxicitidina está no DNA. Vai formar desoxiuracila no DNA. Eu não falei para vocês que não tem uracila no DNA? Então, uracila no DNA pode ser um grande problema. Porque vamos pensar uma situação em que a gente tem essa sequência. Então, imagina que isso aqui é um pedaço de DNA, isso aqui está pareado assim, né? Então, imagina que essa citosina desaminou e virou uracila, tá certo? O que pode acontecer? Quando isso aqui for ser replicado, cada fita serve de molde para fazer a fita seguinte. Então, vamos olhar só a fita de baixo, só essa fita aqui, tá? Então, ela é G, U, A, T, G, C. Quando ela for ser replicada, ela é molde para a seguinte. Então, vai fazer aqui C, só que o U não pareia com G normalmente. O U pareia com A, porque o U é análogo da timina. Então, essa dupla fita já não é mais igual a essa dupla fita. Quando essa fita for ser replicada de novo, o que vai acontecer com a fita aqui de baixo, aqui de cima? Agora, vamos replicar a fita aqui de cima. Então, essa fita vai replicar, vai ser G, A pareia com T. Então, se a gente olhar só nesse par de bases, que antigamente era GC, depois desses 2 ciclos de replicação, ele virou AT. Então, isso aqui é uma troca de informação. Uma informação que era originalmente GC,
porque a citosina desaminou, virou uracila, foi replicada, no final ela virou AT. Então trocou a informação. Então isso aqui, como é que chama isso aqui? Alguém sabe? O que é isso aqui? Isso aqui é uma mutação. Então, o conteúdo informacional foi alterado, tá? Então, formar uracila no DNA, que acontece espontaneamente por desaminação de citosina, pode ser um certo problema, tá? Além disso, as bases são bastante suscetíveis a metilações, a alquilações de outros tamanhos de cadeia. O DNA também é muito suscetível a oxidações e espécies oxidantes, principalmente oxidantes muito fortes, como o radical hidroxila, são gerados normalmente pelo nosso metabolismo normal, só pelo fato da gente respirar oxigênio, gera espécies oxidantes, como o radical hidroxila, que podem oxidar tanto as bases quanto o açúcar, gerando modificações químicas. Além disso, existem uma série de agentes físicos ou agentes químicos que são contaminantes ambientais que podem causar modificações químicas na estrutura do DNA. O UV, por exemplo, a razão que a gente precisa usar filtro solar com proteção UVB e UVA é porque o UVB, que é a faixa aí entre os 230 até os 300, mais ou menos, ele é absorvido pelas bases do DNA e quando essa radiação nesse comprimento de onda é absorvido, o que acontece? Se você tiver duas timinas próximas uma à outra, duas timinas adjacentes, quando elas absorvem essa radiação UVB, elas formam uma ligação covalente entre duas bases adjacentes no DNA. Então, elas causam uma modificação química severa na estrutura, né? Uma modificação severa na estrutura do DNA. E o resultado de tudo isso é que, se essas modificações químicas não forem corrigidas, elas podem ser fixadas como mutações, exatamente como a gente fez aqui no quadro para uracila. Então, a ideia é que você tem um DNA parental. Alguma coisa aconteceu, alguma modificação química aconteceu, e uma das fitas forma um pareamento que a gente chama não canônico, que não é o par normal, AT com GC. Quando essa fita for replicada, a célula não sabe qual que é a base correta. Ela vai replicar e vai colocar o par correto adiante, e isso resulta numa sequência mutante. Então, se essas modificações químicas não forem reconhecidas pelos organismos vivos, não forem reparadas ou removidas, o que acontece é a formação de mutações. E as células, de fato, têm uma série de mecanismos, uma série de enzimas, que são enzimas especializadas em reconhecer alterações químicas e estruturais no DNA e corrigir essas alterações antes delas serem fixadas como mutação. Porque na cabeça da gente, de todo mundo, mutação é uma coisa ruim, né? Só que agora eu gostaria de também fazer a defesa da mutação injustiçada. O caso aqui da nossa discussão é que a mutação, na cabeça de todo mundo, ela causa doenças e gera mutantes, certo? E mutantes não são coisas boas. Agora, se eu tivesse a cara da Halle Berry aqui, eu ia gostar de ser mutante. Então, mutantes, sem dúvida, podem ser coisas boas. E, de verdade, existem um monte de argumentos para dizer que a mutação é uma coisa ruim. É verdade que a mutação é uma mudança permanente na sequência de bases do DNA, tá? E as mutações estão, sim, envolvidas em um monte de processos patológicos, né? A maioria absoluta dos cânceres, câncer é uma doença de instabilidade genética
que começa com mutações em alguns genes que são importantes para manter a estabilidade genética da célula. Agora, uma coisa que é muito importante vocês lembrarem e vocês carregarem isso para o resto da vida de vocês, que mutação não é lesão. Lesão são essas modificações químicas que eu falei aqui para vocês, tá? Então, isso é uma lesão. Mutação é uma troca na informação. Então, mutação é isso aqui. Quando um par de bases, que era GC, ou aqui é GC, depois de alguns processos, ele acabou virando AT. Então, a informação foi trocada. Só que as bases, do ponto de vista químico, elas estão corretas. Tá? Agora, então é verdade que as mutações causam doenças, que as mutações podem gerar mutantes, mas também é verdade que sem a mutação a gente ia ser bactéria até hoje, tá? Porque são mutações que dirigem o processo evolutivo. Então, sem sem alterações no conteúdo informacional de um organismo para o outro, ou de uma geração para outra, não tem evolução, porque você não tem variabilidade, as mutações criam variabilidade na informação, ou variabilidade genética, para que os organismos possam se adaptar às diferentes condições ambientais, quando tem mudanças ambientais. E é isso que dirige a evolução, tá? Então, se não houvesse mutação, a gente ia ser bactéria até hoje. Então, a mutação é, sem dúvida, muito injustiçada no mundo atual.